Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje o nosso devocional vai ser baseado no Salmo de número 8. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 8. Esse é um salmo messiânico, né? E tem como título O Messias e o Perfeito Louvor. Então, quando olhamos aqui para o Salmo de número 8, a gente percebe que há uma moldura que realça e ilumina o conteúdo. Como que é essa moldura que a gente encontra nesse Salmo? É o primeiro versículo e o último versículo, eles fazem uma ligação, uma conexão, né? E como se fosse uma moldura, e dentro desses dois versículos está ali o conteúdo que vai ser abordado, tratado em relação aquilo que o salmista começa falando e termina falando ali na sua conclusão. Então, nós temos aqui a introdução no versículo 1 e a conclusão no versículo 9, que é o mesmo tema, o mesmo assunto. E o conteúdo, então, trata outros assuntos em conexão a esses dois versículos, que seriam um versículo inicial e o versículo final. Então, eu quero ler com você o Salmo de número 8, versículo 1, primeiro, que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Agora olha o versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Enquanto o versículo 1 fala da obra do Senhor, né, da sua glória em relação aos céus, né, o versículo 9 fala dessa mesma glória, admirável, né, glória, poder, majestade sobre toda a terra. Seja sobre a terra ou sobre os céus, o Senhor é simplesmente admirável, como a gente vê aqui as duas palavrinhas sendo repetidas no versículo 1 e no versículo 9. Então, olhando aqui para o texto, a gente já logo de cara percebe justamente a grandiosidade de Deus. O versículo 1 e o versículo 3 destacam isso. Vou ler novamente o versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. E o versículo 3 diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, isso aqui é interessante, né? Os teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Bem, daqui nós podemos perceber que esses dois versículos comprovam, inclusive, a própria existência de Deus e apontam ele como o Criador dos céus e da terra, como lemos lá nos primeiros capítulos de Gênesis, né, no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. Interessante que há muitas pessoas, inclusive alguns cristãos, né, que afirmam que não se pode provar a existência de Deus. Bem, na verdade, esse pensamento de que não se pode provar a existência de Deus foi defendido com muito mais ênfase, né, no período do Iluminismo. Aí nós estamos falando do século XVIII, onde, né, o racionalismo vai, de fato, entrar nas camadas da sociedade mais alta, ali na nobreza, e também dos filósofos e intelectuais, num questionamento sobre a própria existência de Deus, numa tentativa de diminuir a força, né, e a influência política da igreja. Então, é uma disputa e uma queda de braço, né, daqueles que vão influenciar mais a sociedade, ou o pensamento iluminista, racional, ou o pensamento religioso. Mas é uma pena, porque a fé não ignora e não rejeita a razão, a lógica. Aliás, para a gente entender as coisas que estão reveladas na Sagrada Escritura, nós temos que utilizar da nossa razão para compreender a revelação de Deus. Embora a revelação é algo que vai além da capacidade humana de observação, né? Se nós não fôssemos revelados acerca das coisas de Deus, nós, de fato, não saberíamos e não alcançaríamos por nós mesmos. Mas, quando Deus se revela,
é justamente porque nós somos capazes de compreender aquilo que Deus revela a cada um de nós, né? Por exemplo, nós temos certeza que Deus existe e quando olhamos para a descrição do dilúvio, né, e tudo aquilo que aconteceu na Terra após o dilúvio, fica evidente a existência do Senhor. Mas, nesse caso, né, elas deveriam, então, essas pessoas que dizem que não dá para provar a existência de Deus, elas deveriam ser coerentes, né, com aquilo que elas defendem. Por exemplo, a criação não permite outra possibilidade a não ser a criação de um ser inteligente. Pois, cientificamente falando, matéria mais o acaso não produz nada, não resulta em nada. Agora, matéria mais inteligência, aí sim nós temos a produção de alguma coisa. Então, acreditar que uma explosão criou precisa de muito mais fé e de muita mais de muito mais forçação da razão do que uma matéria criada por uma inteligência em que se utiliza, aí sim, do seu poder criativo, né? Quando a gente olha a criação de Deus, a gente fica claramente evidente que o Senhor, então, uma força poderosa e inteligente está criando, mas uma força sem inteligência, energia só, não produz coisa alguma. Essa que é a verdade. Então, eu quero destacar aqui uma frase, aliás, duas frases bem interessantes. Uma é do filósofo matemático, físico e literato Blaise Pascal, né, em que ele diz o seguinte: para mim, a simples observação do meu polegar comprova a existência de Deus. Então, nós vemos um texto que fala dos dedos de Deus, né, a arte, né, o Deus artístico, criando as coisas conforme o seu poder. E o Blaise Pascal, né, o Pascal aqui vai dizer para a gente que, ao observar o dedão dele, ele conclui: Deus existe, porque quem inteligente suficiente poderia criar algo tão pequeno, aparentemente, né, mas tão perfeito na sua movimentação, ligado ao cérebro, com reações de milhares de neurônios e coisas assim, desse tipo que a ciência, né, neurológica tem descoberto, um dedinho, a complexidade do dedinho do pé, os dedos do pé, os dedos da mão, como isso tudo está interligado com o sistema, né, biológico. Pois é, de fato, quando a gente olha para a criação de Deus, se evidencia o Criador. Não tem como desassociar uma coisa da outra. E lendo, recentemente, relendo um livro bem interessante do pastor Luiz Saião, né, chamado Cabeças Feitas, Filosofia Prática para Cristãos, da editora Agnus. Ele tem aqui uma parte de alguns filósofos, pensadores, né, que disseram algumas coisas curiosas e interessantes dentro do pensamento filosófico. E aqui tem uma frase, a do Agostinho, né, que foi bispo em Hipona, lá no século IV, né, começo do século V, e ele diz uma frase muito interessante sobre esta questão das pessoas que tentam negar a Deus e a existência de Deus, os ateus, né? Ele diz o seguinte: nenhum homem diz Deus não existe, a não ser aquele que tem interesse em que ele não exista. É perfeita essa frase, vou ler novamente. Nenhum homem diz Deus não existe, a não ser aquele que tem interesse em que ele não exista. Então, fica bem claro aí como é pueril, né, a questão do ateísmo, ou tem segundas intenções para fazer coisas das quais Deus não aprova, das quais Deus não permite, das quais transgridem a lei do próprio Deus. Mas voltando aqui para o Salmo, quando olhamos esses dois versículos, nós podemos entender e comprovar a existência de Deus, né, através da sua criação, não é? Através das Escrituras, da própria Bíblia, revelação de Deus, através das profecias cumpridas, como nós vamos ver já já, e, claro, através da encarnação de Jesus, não é? A Bíblia diz que isso aconteceria, que o Messias viria, como viria e o que faria.
e também pela transformação do homem através do Evangelho. E, por falar das Escrituras, tem uma frase também muito interessante do Tim LaHaye e o Thomas Ice no livro O Princípio do Fim, que é a seguinte: há uma gama de provas irrefutáveis que a Escritura foi inspirada por Deus. Ninguém que procura a verdade com imparcialidade, ao examinar as evidências da origem divina das Escrituras, consegue chegar à conclusão que os livros da Bíblia foram escritos por pessoas não inspiradas. Ou seja, a literatura bíblica é uma literatura divina, porque foi dada pelo próprio Deus divino. Isso fica evidente na sua própria divindade e existência. Agora, olha só, olhando novamente aqui para o versículo 1, que fala da grandeza de Deus, que transcende os céus, né, e o seu poder é inimaginavelmente grande, é com essa referência que a gente pode entender, por exemplo, o que o rei Salomão falou, lá em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 6. Ele diz: porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa? Visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter, e quem sou eu que lhe edificasse essa casa, salvo para queimar incenso perante ele? Salomão reconhece a majestade e a glória de Deus. E olha só, aqui nós temos a referência messiânica, o versículo 2, que diz assim, Salmo 8:2, tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Perceba então que o louvor maior procede das pessoas menores. O louvor perfeito, puro, né, vem dos pequeninos, como disse o Senhor Jesus. E por falar no Senhor Jesus, a referência messiânica, né, a Jesus aqui foi cumprida lá no seu ministério, em Mateus capítulo 21, versículo 16. Porque ele está entrando em Jerusalém e as crianças estão dizendo que ele é o Messias, que ele é o filho de Davi, Hosana, estão louvando ao Senhor Jesus, reconhecendo quem ele é. E aí os líderes religiosos dizem, olha Senhor, olha mestre, o que as crianças estão falando, proíba-os. Ele diz, não. E por que não? Olha aí comigo, Mateus 21, 16. E disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Ele está citando, né? Fazendo uma referência aqui ao Salmo 8, versículo 2. E olha que interessante. Quando voltamos para o Salmo, os versículos 3 e 4 falam da insignificância do homem. E olha só como é colocado aqui nos versículos 3 e 4 do Salmo 8 agora, voltando aqui para o nosso Salmo messiânico, né? Diz assim, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, né? A lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Quando o salmista contempla a glória, a majestade, o poder de Deus na criação, ele pergunta, olhando para si mesmo, que eu sou? Feito do pó da terra. O que é o homem? O filho do homem, um ser fraco e mortal. É o que o salmista fala para a gente, né? O homem é fraco e mortal. Essa que é a verdade. E a Bíblia, no Novo Testamento, lá na Epístola de Tiago, vai dizer da fragilidade da vida. Olha só o que diz Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? Um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, depois some. A palavra vaidade é justamente a que tem esse sentido de vapor. O que é a vaidade? É um vapor, é uma fragilidade, é algo que vem e que passa. É etéreo, né? É muito fluido, é muito aquilo que não se sustenta realmente em si. Bem, olhando para essa passagem, a gente entende então o plano original para o homem. Ainda assim, não podemos esquecer, o homem é realmente frágil e mortal, feito do pó da terra. Mas o que realmente é precioso no homem é justamente o fôlego da vida. Quando o Senhor sopra o fôlego da vida, a inspiração de Deus, né? Aí nós temos então a alma vivente.
Fomos criados, portanto, à imagem e semelhança de Deus. É isso que nos diferencia de todos os outros seres criados por Deus, pois só nós, mesmo frágeis, carne e osso, né? Usando uma metáfora comum a nós, né? Somos imagem e semelhança de Deus. O Espírito de Deus foi soprado nas nossas narinas, e aí nós fomos feitos almas viventes. Olha os versículos 5 a 8 que diz: pois pouco menor o fizeste do que os anjos. Olha só, somos inferiores na questão da criação de força e poder aos anjos, e de glória e de honra o coroaste. Opa! Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não podemos esquecer que tudo que Deus fez nos dias da criação, a Bíblia diz que ele terminava dizendo que era bom. Mas quando ele fez o homem, ele disse que era muito bom. Tov meod, em hebraico, muito bom. Por quê? Porque ele imprimiu em nós a sua imagem e semelhança. E o versículo 6 diz: fazes com ele que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. E é verdade, Adão nomeou a todos os animais, e todos os animais do campo, né, as aves do céu, os peixes no mar, os répteis, e assim por diante. Adão dominou sobre eles, e o homem, né, ainda hoje nós dominamos sobre a criação de Deus, o campo, as florestas, as montanhas, os rios e assim por diante. Olha o versículo 7. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Nós temos domínio sobre essa criação gloriosa de Deus. Mas o que resultou do homem? Ao pecar, ao transgredir a lei de Deus, a palavra de Deus, a serem incrédulos à ordenança divina e acreditarem mais na serpente do que no Criador, nós temos a queda. Aquilo que é chamado, né, pelos teólogos de a queda. E a queda, então, a criatura que peca, os nossos pais, Adão e Eva, eles vão ter aí a sua relação com a natureza afetada, então há um desequilíbrio ecológico, vão ter a relação com o próximo afetada, né? Adão vai dizer, né, para Deus: a mulher que tu me deste, tem um desequilíbrio sociológico, consigo próprio um desequilíbrio psicológico. A Bíblia diz que Adão ouviu a voz de Deus e teve medo, e com o próprio Criador ele se esconde, e aí nós temos o desequilíbrio espiritual. Mas a compaixão de Deus é infinita pelo homem, como diz o salmista, né, no Salmo 144, versículo 3, Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? Ora, nós somos obras das mãos de Deus, dos dedos de Deus, somos criaturas dele. Ele nos fez com amor e inspirou-nos com seu Espírito, e nos fez a sua imagem e semelhança. Em Jesus, o Messias, que veio a este mundo tomando forma humana, ele o fez para nos resgatar da queda, do pecado, lá do nosso primeiro pai, né, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E essa referência messiânica é maravilhosa, né? Porque no Salmo 89, 47 também está escrito: lembra-te de quão breves são os meus dias, por que criarias debalde todos os filhos dos homens? Ou seja, qual é o propósito? O Senhor não nos criou sem um propósito, o Senhor nos criou com um propósito, a sua própria glória. É por isso que Jesus veio nos resgatar. E a glória de Jesus revela justamente isso. Olha só, Hebreus, que é o texto que fala aqui, em referência ao Salmo 8, os versículos 4 a 7. Olha só que está em Hebreus, no capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, feito como nós, como homem, né? Por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Quem são esses todos? Todos os seres humanos. Isso é maravilhoso. Então, a profecia aqui do versículo do Salmo 8, versículo 6, né, que o Senhor vai pôr tudo debaixo dos seus pés, e o versículo 9, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra, aponta também para a profecia, né, de que o Senhor Jesus conquistaria aquilo que nós perdemos, o domínio sobre a criação. O domínio mais harmonioso sobre a criação. Por isso que está lá escrito
em 1 Coríntios 15, 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ele vem em nome do Pai para reconquistar o homem criado à imagem e semelhança de Deus, com a imagem de Jesus Cristo. Por isso, o Salmo 8, 9 diz: o domínio pertence ao Senhor, o domínio pertence ao seu Messias. Tudo é colocado sob os seus pés, todo joelho se dobrará diante dele, sua vinda será em grande poder e glória, a segunda vinda. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, todos os anjos, potestades e forças são subjugados a ele, e ele tem um nome sobre todos os nomes. Ele é o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, né? A primeira e última letra do alfabeto hebraico. Ele, então, tem todo o poder, ele é. Esse é o Messias revelado aqui pelo salmista Davi, em que ele aponta para o Messias a quem pertence o louvor, não só das criancinhas, mas de todos nós. Amém? Que Deus abençoe ricamente todos os irmãos. Se essa mensagem foi uma bênção para você, não deixe de dar o seu joinha, não deixe de compartilhar com outras pessoas, e depois de terminar esse vídeo, deixa lá o seu comentário, pois isso impulsiona o canal do Templo Batista de Indianópolis, tá certo? Então, que o eterno Deus de Israel abençoe a cada um de vocês.